Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Sabe aquele caminhão que você olha e já pensa, esse encara qualquer estrada? É assim com os extra pesados da Volkswagen. E com razão. Os novos Constellation 20480 e 25480 têm motor 13 litros, potência impressionante e o melhor consumo da categoria. E o Meteor, gigante dos gigantes, claro, é pura força bruta e um conforto incomparável. Mas o que faz toda a diferença mesmo é a disponibilidade. Eles não param. E quando o caminhão não para, o seu negócio também não. Família Extra Pesados Volkswagen. Entrega mais valor para o seu negócio entregar mais. Olá, amigos do agronegócio, está no ar o Agro 360. Estamos no canal Rural, canal do Criador, também nas plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Sempre a gente está falando aqui da força do agronegócio e falando muitas vezes sobre a força da mulher no agronegócio. E hoje vamos falar de uma mulher que é guerreira dentro da equinocultura brasileira na raça quarto de milha. Tá aqui comigo Camila Ferreira, amiga de longa data. E olha só que interessante, seu marido, Lô Ferreira, esteve aqui no programa número 17. Qual que nós estamos hoje? 160 e alguma coisa, ou seja, 150 programas depois você chegou. Você vê, Rafa, que prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite, agradeço, é um carinho enorme estar aqui com vocês. Obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o convite. E o Lô tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Ele tá chegando aqui, depois que acabar a gravação, vamos lá, eu quero dar um abraço nele. Com certeza, a gente vai estar junto. Bom, Camila, a gente se conhece há bastante tempo quando você corria a prova de 3 tambores, né? Apaixonada por 3 tambores. Como é que começa essa paixão pelo cavalo? Isso é antes do Lô, né? Isso, antes. A minha vida, assim, com cavalo sempre existiu. Desde criança, com meu pai, né? Sempre montei, acompanhei aí as provas de 3 tambores a vida toda. De pequena, eu fiquei encantada com a raça quarto de milha, de um modo em geral. Eu sempre gostei da raça quarto de milha. E era algo que me encantava além do cavalo, era a raça. Eu competi primeiro nos 3 tambores e depois eu sempre procurei fazer outras modalidades, porque, como eu falei, a raça para mim vinha na frente da modalidade. Então isso era um diferencial, assim. Eu vejo que quem é apaixonado pela raça, não pelo quarto de milha, né? Mas é legal quando você vê o envolvimento. Eu trago aqui pessoas do Manga Larga, ele fala da essência de tudo e apaixonado pela raça e defende aquilo lá. Aí você vai no Manga Larga Marchador, mesma coisa. Aliás, crioulo, tô esperando aqui uma visita de um grande criador do crioulo, já, daqui uns dias eu anuncio aí, entre outras raças que aqui já estiveram. E é legal, vamos falar do quarto de milha em si. Apaixonante você faz tambor, você não vibra só no tambor, né? E vai encantando com as outras também ao redor. Sim, o meu pai montava em boi quando começou lá Seu atrás. Pai montava em touro? Chegou a montar. Eu lembro dele, mas não sabia que ele tinha montado em touro. Montava na época, tinha um Procópio que veio, que eu sou ali de São José do Rio Preto, minha região toda ali, né? Próxima a Paulo de Faria, então tinha o pessoal do rodeio, fui criada ali escutando asa e cresci desse meio. E aí comecei nos 3 tambores, depois meu pai passou a laçar, então também sempre acompanhando as provas de laço. E eu morei na fazenda, minha vida toda, minha infância toda, a gente mexia com gado de leite, ia a diversas exposições
E o meu sonho era competir o Rodeio de Barretos, até que eu tive o privilégio de uma noite, num sábado à noite, escutar você narrar, eu entrando dentro do Barretão. Aquilo foi muito legal. E depois aí minha vida tomou Não vamos falar o ano que foi não, pra não parecer que a gente é velho, viu, Camila? Não, e aí minha vida tomou alguns cursos, eu deixei um pouco os 3 tambores, entrei aí na faculdade, né? Sou médica veterinária hoje, então passei esse tempo aí cursando a faculdade em São José do Rio Preto mesmo, porque nós tínhamos um Aras e eu dava aula lá no Aras, tinha vários alunos, o Aras era bem movimentado, tinha muitos laçadores da região que laçava lá, e aí eu não queria sair da minha casa, que eu já tinha uma estrutura, já estava rodando ali o Aras, né? Você fez a faculdade na Unirp? Na Unirp São José do Rio Preto. E aí até tive a oportunidade de fazer em outra faculdade, mas realmente eu não quis sair da minha casa porque eu já estava envolvida ali. E a pecuária de leite, ia paralelo a isso ou não? Não, a pecuária de leite aí nesse tempo a gente deu um tempo na fazenda e ficamos só com o rancho mesmo, com só o Aras. Com o rancho. Quando não é uma atividade fácil também, o leite exige muito comprometimento, né, Camila? Exige muito. Passei esse longo período aí na faculdade, estudando e dedicando, e eu não sabia em que área que eu ia atuar, porque eu ficava naquela assim, meu Deus, eu sou mulher e vou ser veterinária de cavalo, como que é o mercado disso? Eu acho que muitas mulheres podem estar me escutando aí agora e estar pensando, nós vivemos aí num meio difícil, né? Ainda tem alguns paradigmas para ser quebrado, e hoje já tá uma maravilha, né? A gente já enfrentou muita coisa aí. Mas eu ficava pensando, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu segui meu coração. Falei, não, eu amo cavalo. E é isso que eu quero fazer. Você se formou pra atender cavalo. Você nunca imaginou mexer com pequenos animais, nada. Você queria cavalo. Eu queria cavalo. Nem bovinos, nada. Queria cavalo. E dentro do cavalo tem uma gama de infinidade de coisas, né? E aí eu não tinha algo que me prendesse. Em 2009 eu tive uma fatalidade, foi o meu último ano na faculdade, eu perdi meu pai, tragicamente, e aí eu passei aquele ano de luto, que foi meu último ano da faculdade, e a minha madrinha morava em Dallas, Texas, e falou assim, vem pra minha casa, passa aqui uma temporada pra se organizar, né? Dá uma mexida na cabeça ali. Dá uma mexida aí. E fui pra lá, eu com um mês já tava procurando o que fazer, né? Tem o Bangal lá, que é um brasileiro e a gente conhece e tal, e me indicou. E eu fui num rancho. Nisso você já estava formado ou não? Você deu uma trancada na faculdade? Não, formei. Formou. Concluí. E aí eu fui pra lá sem pretensão nenhuma de competir, de montar, de realmente ter algo, né? E aí o Bangal falou assim, não, você monta a vida toda, a gente conhece, eu vou arrumar um rancho pra você. Nesse rancho, a ideia era o quê? Arrumar um rancho pra você ter seus cavalos ou pegar cavalo pra treinar? Não, pra mim montar, porque eu falei pra ele, não, eu quero montar. Você queria montar? Quero montar, eu não quero ficar parada. E aí ele falou, não, então eu vou arrumar um rancho aqui. Isso foi em Stephenville, né? Na cidade de Stephenville. Hoje ela é a campeã mundial, é a Cassie Murray. Eu morei com ela, tive esse privilégio de ficar 1 ano com ela no rancho dela. Ela faz tambor? Ela faz tambor. E aí fui morar com ela, realmente, só eu e ela no rancho, e tocava o rancho lá sozinha, nós duas. O que você fazia? Tudo? Tudo. Eu era o braço direito dela. Como eu era veterinária, eu dirigia tudo, então tinha um mexicano que fazia toda a parte brutal, limpava a baia, tratava de cavalo, escovava tudo. E eu ficava na parte de selar os cavalos para ela, fazer toda a preparação ali do que ela ia montar, organizava toda a parte de traia e também dirigia o truque para ela. Tem um garanhão super famoso, Epic Leader. Ele morava lá no rancho com a gente, que na época ele era um potro jovem ainda, não estava consagrado garanhão, e precisava levar ele na veterinária para fazer coleta, né, no rancho, onde tinha a parte da central de reprodução. E aí ela falava, não, então me dava o truque do caminhão e cavalo, e eu ia sozinha, levava, e aí organizava toda a parte com... E montar? Tava montando? Com os veterinários, e cuidava do rancho dela. Eu montava muito, montava o dia todo. Mas ela te deixava montar numa boa os grandes animais dela ou não? Sim, montava os grandes animais dela. Porque alguns entrevistados que já vieram aqui, desculpa te cortar, algumas vezes eles me falaram que, talvez lá atrás, né,
os grandes treinadores não deixavam os brasileiros montar. Tinha uma restrição, assim. Sim. Isso nós estamos falando de 2010, aproximadamente, né? Exatamente. Mas aí talvez tinha virado já alguma chave. Você chegou a montar mesmo? Então, o que aconteceu? Ela tinha muita tropa para montar. Ela pegava os potros no começo do ano, em torno de uns 25 animais, e ela era sozinha. E aí tinha que fazer tudo, empistar, treinar, correr prova. Então ela mais ou menos dividia a tropa. Eu montava na potrada com ela, ia também em vários ranchos com ela, levar os potros para quebrar, para dar aquela primeira quebra. O pessoal do cow horse, ela gostava de levar para dar esse tipo de quebra nessa potrada lá. A doma do cow horse, ela gostava daquilo para pro tambor, sabe? Ela gostava. É bom até te falar, porque às vezes as pessoas não conhecem dos esportes. O working cow horse é uma modalidade que é 100% boi, né? Sim. O cavalo tem que ser bem domado de rédeas, depois faz o trabalho com o boi dentro da arena, mas não tem nada a ver com a modalidade de 3 tambores. Mas ela gostava dos animais trabalhados pelos treinadores de working cow horse? Ela gostava que dava uma quebrada, tirava aqueles pulos e depois vinha pro tambor. Porque ela era uma mulher não muito forte, né? Assim, não tem a força bruta. Então aquele primeiro tranco, ela tirava com alguém de fora e depois ia. E a mesma coisa comigo. Então, eu andava com ela todo o tempo, 24 horas por dia. Eu viajei 8 estados com ela, competindo. Eu não falava nada de inglês. Quando eu comecei a andar com ela, eu não falava nada. Eu tinha uma folhinha que eu escrevia algumas frases. E aí, por semana, eu ia aprendendo algumas frases a falar com ela. E fiz um curso online de inglês sozinha à noite, a hora que eu acabava de trabalhar lá no rancho. Eu abria meu notebook e ainda era CD, colocava e ficava escutando. Fui aprendendo rápido, né, a falar, porque eu me dedicava. E tinha um mexicano que me ajudava muito, porque a gente falava um portunhol ali. Ele ia no começo, até eu pegar a dinâmica do rancho, ele ia me orientando, né? Coloca os cavalos no rodador, tira, monta. E também o jeito que ela ia me ensinando, eu fui aprendendo a montar na tropa junto com ela. Foi uma coisa legal que ela gostou do primeiro momento que ela me viu montar. Ela falou assim, galopa pra mim um cavalo. Eu montei, ela falou, não, desce, tá bom. Então, assim, ela já bateu o olho e falou, não, beleza. Ela queria medir a sua capacidade. Medir. E assim, é muito difícil, né? A gente tá num país com uma língua que não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, cultura que não tinha nada, né? Comida totalmente diferente. Comida totalmente diferente. Muita comida? Não, eu fui, assim, fui muito determinada, né, em tudo que faço. Então, pra mim, eu não vejo que a vida é difícil, não. Desculpa eu falar disso, mas eu soube, né, da situação. Você perdeu teu pai numa situação complicada e você acha que isso foi pra você a forma de você tocar a sua vida? Você acha que se você tivesse ficado aqui teria sido mais difícil? Muito mais difícil, com certeza. Assim, eu agradeço muito as pessoas que Deus colocou no meu caminho, que ajudaram a trilhar aí a minha vida. Então isso foi maravilhoso, só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar. Então, de uma tragédia, a gente veio e colheu muitas flores aí ao longo do caminho. Deus não erra, Ele coloca as coisas certas para acontecer na nossa vida, pode ter certeza disso. E aí eu fiquei com ela 1 ano montando lá. Teve um campeonato mundial no qual eu fui representar o Brasil contra os Estados Unidos, chama WBRCA, é uma associação de mulheres do rodeio, Women's Bear Racing, né, Association, WBRCA. WBRCA, acho que eu lembro desse campeonato, era só mulheres, né? Só mulheres, é um rodeio, profissionais. só não tinha montaria em touros, não é isso? Nem em cavalos. E nesse que eu... Tinha laço, não era isso? Tem tudo das mulheres, mas principalmente esse é só de tambor. Ah, tá, esse é só de tambor. Esse é só de tambor. Porque depois eu vi um outro campeonato que era só de mulheres, só não tinha as montarias no cavalo e no touro, mas era laço, breakaway, tambor, o que mais que tinha? Algumas modalidades assim, exclusivas para mulheres. Esse é só de mulheres, só de tambor. E aí eu fui a capitã internacional do time e na época tinha a Brittany Posse, que também foi a outra capitã dos estados, né? E a Martha Joseph, que foi a capitã dos jovens. E aí eu fiquei com maior proximidade da Martha Joseph, ela me convidou para ficar no rancho com ela. Fiquei lá uma temporada ali de uns 15 a 20 dias, fiquei no rancho. E ela me fez uma proposta maravilhosa também para ficar lá. Mas nisso eu já tinha conhecido meu marido.
Nesse meio tempo Mas eu aonde conheci você ele lá. conheceu o Lô? Ele foi lá sapear e encontrou você lá, foi isso? Ele foi lá comprar um Highbrow Cat, que na minha visão é o melhor que nós temos até hoje, que é o Cat's Head Feather. Ele foi comprar o Cat's Head Feather junto com o Loli, com o pessoal. E aí eu tava lá e ele me conheceu lá. E daí nós começamos a namorar, ele aqui e eu lá, até chegar nesse ponto aí de decidir e realmente ver se eu ia tocar minha vida lá nos Estados Unidos, né? Que eu já tava toda engajada aí, ou se eu ia realmente voltar pro Brasil, dedicar a família junto com o cavalo, que é a paixão que eu amo. E aí eu acho que eu fiz a melhor escolha. Com certeza, agora tá colhendo os frutos dessa genética aí. Mas deixa eu falar uma coisa, você, voltando nessa história de você estar lá, aquele sonho, todo mundo que vive o quarto de milha aqui no Brasil tem o sonho de estar lá, né? Ele sonha de ir para os Estados Unidos, campeonato mundial, aquele glamour, tudo que tem lá e tudo mais. Quando você foi, repetindo aqui num momento difícil para você, mas vivendo um sonho de menina ainda, né? Você muito jovem e vivendo um sonho de menina, de aquele tudo. O que você passava na sua cabeça? Vou ficar aqui pro resto da vida? Você pensou, nunca mais eu volto ao Brasil? Antes do Lô, tô perguntando. Sim, não, pra mim não tinha mais ideia de voltar pro Brasil. Porque eu já tava, assim, o pior era o começo, eu já tinha enfrentado, né? Então eu já tinha conseguido um rancho, já tinha conseguido várias outras propostas com as melhores do mundo. Você vê, onde eu tava, acho que são poucas pessoas no mundo que conseguem um espaço desse que eu tive. Então, assim, não tinha mesmo ideia de voltar pro Brasil. Eu voltei realmente porque... Por causa do Marcelo Ferreira. Foi um acaso aí dos destinos, a gente se encontrar e deu certo, né? Então ele foi lá para comprar o Cat's Head Feather. Mas aonde vocês se encontraram? A gente estava no rancho do Bangal, na verdade, porque ele foi fazer um negócio, finalizar a negociação e foi... Vocês não se conheciam? Não se conhecia. Que legal. E foi no dia do aniversário dele. Então agora foi agora em outubro, novembro? Fez 15 anos. Agora em novembro, qual dia foi o aniversário dele? Dia 30 de outubro. 30 de outubro, tá certo. Que eu tava num leilão no dia do aniversário dele, tava lembrando. 30 de outubro. Foi aniversário dele que vocês se conheceram realmente? No aniversário dele, tava fazendo um churrasquinho pra... ele comemorar ali a compra de um cavalo, que foi super difícil conseguir adquirir esse cavalo para vir para o Brasil. E eu estava competindo em Stephenville, era um sábado à noite, e aí eu pedi uma carona para uma menina lá, até que trabalhava na Classic, pedi para ela me levar pro rancho, que ia ter um churrasquinho de brasileiro, né? E a Quando gente tem, junta. não ia faltar. E aí, chegando lá, entrei, dei a mão pra todo mundo, conhecia todo mundo e não conhecia ele, né? E aí, a hora que nós nos apresentamos, começamos a conversar já e todo o envolvimento ali de cavalo e tudo, acabamos... Bacana. Ele já tinha sido presidente da BQM ou não? Não. Ele... mais pra trás, tá certo. Ainda não. Aí voltei... Ele foi o quê? 2013, se não me engano? Isso, 2012, 2013. Então você foi primeira dama da Fui BQM. primeira dama da BQM também. E aí voltei, tive minha filha, a Maria, e continuei competindo 3 tambores aqui no Brasil ainda. Depois ele foi presidente da BQM, acompanhei ao lado dele aí toda essa parte da associação, a parte administrativa e assim, ajudava muito a parte do Studio Book, que eu sempre gostei muito do Studio Book, da parte de registro genealógico mesmo. Então eu comecei a entrar dentro da associação e a conhecer um pouco o passo a passo das etapas que são para se registrar um cavalo, o que acontece desde o atendimento, quando você liga na associação, as etapas que eram para se passar e a parte da melhoria aí do geral, né, da BQM. Então, viajei com ele em bastante lugares, conheci várias regiões do Brasil através do cavalo. Com isso, eu fui aprofundando ainda mais na raça. Você foi competindo 3 tambores até quando, mais ou menos? Quando que foi a decisão de parar? Foi quando nasceu a Maria ou não? Não, quando nasceu meu segundo filho, Marcelinho. Ele tá com 8 anos. E aí foi a virada de chave mesmo. Eu falei, não, pra mim eu acho que eu já montei tudo que eu queria nos 3 tambores e agora eu quero conhecer coisas novas mesmo. Você parou? Parei. Vendi minha égua, tinha uma égua super... Como é que foi essa aposentadoria dos 3 tambores pra você?
Pra mim, assim, eu acho que a vida é cheia de ciclos, né? De fases. E aí, eu acho que eu tava numa fase que eu não conseguia me dedicar tanto como eu gostaria. E quando você chega num nível que você tá competindo, tá forte, pra você fazer mais ou menos, não sei se era o que eu queria, sabe? Então, eu realmente falei, não, eu quero parar e quero conhecer outras coisas, porque a nossa raça tem 23 modalidades, Rafa. Então, é uma gama de infinidade de modalidades que a gente pode explorar. E você estava dentro de um rancho, Aras Fazenda Mosquito, que tem só cavalo de trabalho, não tinha nada de linhagem de tambor, ou tinha um pouco? Tinha sim, nós tínhamos Garanhão desta Fêmea, tinha um pouco de linhagem de tambor, que o Lô também sempre gostou, fez um pouco de cavalo de tambor, mas não era... Assim, não era o carro-chefe, o carro-chefe, sempre foi linhagem de boi, né? E aí eu voltei, parei e falei, alguma coisa vai me prender. E comecei a fazer o Performance Halter, que é uma modalidade aí que é pouco conhecida no Brasil, mas ela é de fundamental importância para a raça. Isso eu queria agora, que você explicasse para quem está em casa o que é o Performance Halter. Performance Halter é uma modalidade de conformação que você vai apresentar um cavalo numa pista de grama com um cabresto, não é montado. Então você vai apresentar a morfologia dele, a beleza, todo aquele glamour do cavalo, sabe? Você vai até o juiz, vai mostrar o seu animal e ele vai ter uma nota, você vai ser apresentado ao juiz, né? E qual a diferença do Performance Halter para a conformação em si? A diferença é que o animal precisa ser pontuado em registro de mérito na associação no quarto de milha. A modalidade de conformação, qualquer cavalo pode competir, ele não tem nenhuma regra específica. Já o Performance Halter, ele tem que ser ganhador em pista em alguma modalidade. Então, primeiro ele ganha na pista, ele tem que se provar, ele tem que ser bom e depois morfologicamente perfeito. Tá, em uma outra modalidade. Pode ser laço, pode ser qualquer tambor, modalidade. hand short, seja qual for. Qualquer uma. Ele tem que ter pontuação em uma dessas modalidades, é isso? Isso. Então você pega um cavalo aí de ranch short, vai lá, ganha um registro de mérito, faz a pontuação nele e depois você vai puxar ele na pista de grama e falar que além dele ser bom, ele foi lá e ganhou que ele é perfeito, ele é morfologicamente perfeito. Isso para a raça é uma seleção genética maravilhosa, porque você está levando a parte técnica ali de pista do seu cavalo, tá ganhando, e além da morfologia, né? Que o seu cavalo tem o tamanho, o padrão racial. A gente manter o padrão racial hoje é muito difícil, né? Hoje nós temos aí linhagens que talvez não são tanto dentro desse padrão, mas a gente procura trabalhar os cavalos para ter um padrão de excelência. E não basta, no caso pro Performance Halter, não basta ele só ser bom. Ele tem que ser bom, mas tem que acompanhar a morfologia. E ser bonito. Bonito. Acompanhar a morfologia. Para você apresentar um cavalo no Performance Halter, tem alguma manha, algum segredo que você tenha que saber apresentar esse cavalo para o juiz interpretar? Ah, sempre tem, né? A apresentação conta sim. Então você tem que ir ao passo até o juiz, depois de um certo posicionamento você vai abrir a boca dele para ver se ele não é prognata, então vai olhar os dentes desse animal, né? Então isso já é uma seleção, já vai olhar. Se for garanhão, vai ver se não é roncolho, né? Então já vai olhar isso daí. Ele não pode ter nenhum defeito. Nenhum defeito. Não pode ter excesso de manchas brancas, não pode ser roncolho, não pode ser prognata. Prognata é o dente que morde... Isso, que eles não... Ele tem que encostar, não? Isso, que eles não encostam. Que eles não encostam. Que eles não encostam. Tudo isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado. E aí depois você puxa ele ao trote para ver o andamento desse animal. Então ele vai olhar se ele não tá mancando, como que é a passada desse animal. Você vai parar e mostrar ele em estação, né? Quando ele estiver em estação, ele tem que ficar o mais quieto possível, que é para ele conseguir, o juiz conseguir analisar a linha de dorso desse animal, pescoço, quartela, curvilhões. Então ele vai aí analisar a parte técnica do equilíbrio. O cavalo que ganha não é o maior cavalo pelo tamanho, não.
ou que ele é o mais forte, ele é o mais equilibrado. É um cavalo que tem a morfologia mais perfeita, mais próxima ao ideal. Aquele quarto de milha que a gente vê, aquela fotinha tradicional do quarto de milha, aquele é um cavalo ideal. Então a gente busca um cavalo equilibrado. Se eu buscar a perfeição, tem que olhar aquela foto da logo da BQM. Logo da BQM. Aquele é buscar a perfeição, só que dentro do Performance Halter, com performance em pista. Isso. É difícil o julgamento porque tem cavalos de diversas modalidades e também diversos tamanhos, né? Porque tem cavalo talvez de uma linhagem mais de apartação, um pouco menor. Você pega um cavalo de tambor, às vezes ele é um pouco maior. A hora que o juiz vai analisar, ele tem que olhar o indivíduo em si mesmo. Tem alguma tendência de alguma morfologia atlética de alguma modalidade ser mais favorável para vencer no Performance Halter? Não tem. Hoje nós temos cavalos que vencem de diversas modalidades. Eu tive uma égua que eu passei aí um bom tempo, uma temporada ganhando com ela, que ela é uma mistura de trabalho com velocidade, né? Essa égua aí me deu os maiores títulos. Eu acho que eu fiquei 6 anos aí competindo com ela. Agora, esse ano, eu já tô com uma égua que é 100% trabalho. E ganhei a prova mais difícil da minha vida esse ano com essa égua que é só de trabalho. Foi uma prova que deu o maior número de concorrentes até hoje no Performance Halter na BQM. Quantas? Foram mais de 20 competidores, que é uma pista muito cheia para uma modalidade como essa. E aí tava um grau de dificuldade, assim, absurdo. Então, assim, foi um título muito comemorado. Imagino. O meu sonho era ter ganho a primeira fivela da BQM, né? E aí essa égua, uma Lady Crusher, me proporcionou. Eu fui, assim, tentando passar os limites, né? Consegui a primeira fivela, depois eu tentei e lutei para que conseguisse os 3 grandes eventos do BQM, que é o Congresso Nacional e a Copa dos Campeões. E aí eu consegui fazer um ano todo e ganhei meu primeiro awards. Nossa, isso daí foi... Quando foi o primeiro awards? Foi... Olha, Rafa, eu não... tempo já, né? Já faz uns 6 anos aí que eu venho liderando os awards. É porque agora, 2025, valendo para 24, eu tava lá apresentando. Aliás, faz uns 3 anos que eu tenho apresentado. E eu lembro de te chamar uma meia dúzia de vezes. Eu toda hora chamava ela no palco para receber troféu. Você veio carregada lá. E aí assim... E aí a gente vem trabalhando nessa linha de melhor criador, melhor proprietário, melhor matriz. Porque não é só o competidor em si. Você tem todo o seu aras atrás, seu apoio. Porque a modalidade de Performance Halter não é só lá na pista. O que conta mesmo é você tratar bem do seu animal, o manejo tem que ser perfeito, seu animal tem que ganhar peso, ele tem que estar atleta, ele tem que ter musculatura, ele tem que ter acabamento ali de gordura no ponto ideal. Não pode estar obeso, talvez? Não pode estar obeso. E a pelagem dele tem que estar um brinco, né? A gente fala a cerejinha do bolo ali, tem que estar perfeito. Então tudo isso conta. Só que tem que lembrar que esse animal também é de sela. Então é super complicado, porque às vezes você pega, às vezes está competindo uma temporada com aquele animal, ele se desgastou um pouco mais, caiu um pouquinho o score corporal, opa, eu tenho Performance Halter, e você tem que estar sempre ali remanejando ele. Mas ele tem que continuar competindo, continuar pontuando no trabalho ou não? Não. Ele pode ter sido pontuado uma vez e agora parou e vai só para Performance Halter? Sim, pode ser das duas formas. Ele tem que ter o registro de mérito. Aí, se ele está competindo ou não, não é impeditivo, né? Ele pode estar parado, já estar aposentado de alguma modalidade e ir só para o Performance Halter. Mas talvez o ideal que chame a atenção é aquele que continua mantendo a pista, mantendo a pista de performance com maestria e também no Performance Halter, né? Sim, 2 pistas, com certeza. O animal tem que estar ganhando no trabalho e na pista de grama. Esse é o ideal. É o animal que tá, eu acho que para mim, melhor corpo atlético, tudo. Agora você, logo que casou com o Lô, já entrou para dentro do Aras para ajudar a tocar tudo isso também? Sim, aí eu entrei na parte ali de vacinação, vermifugação, manejo, que é exercendo a veterinária Camila Ferreira. Que é a parte mais que eu gosto ali de ficar, né? Também sempre montando, né? Mas mais tranquilo. Eu acho que nos Estados Unidos foi o ápice mesmo que eu montei mais. E ajudo ele até hoje, fico também no Aras até hoje. Mas de alguns anos para cá, eu sou inspetora da BQM. E eu faço hoje o meu trabalho principal é registrar potros. Então eu vou em diversos aras e conheço diversas genéticas, tropa, manejo.
faço a parte de registro. Aí o inspetor vai ter que ver o potro, analisar ele inteiro para ver o que pode sair de... O criador ele faz o cruzamento, comunica a associação e aí ele chama o inspetor, o ideal é até 6 meses de idade, para ele ir lá e fazer a inspeção. Vai, olha, coleta DNA, implanta microchip, se necessário a gente bate foto do animal, encaminha todo esse processo, essa documentação para o Estúdio Book da BQM. Após o DNA, né, validado, aí se sai o registro, né? É uma etapa, é um processo mesmo. Cada animal é um processo. Então, eu auxilio muito. Tem muitos criadores que não entendem da documentação, da parte burocrática. Que é bem complexo, né? Complexo. Então, além de fazer o acampo, eu auxilio muitos criadores. Parte de nacionalização, de importação dos animais, a parte de registro mesmo, chipagem, né? De homologação dos chips, então eu faço essa área. Você faz de vocês também, fazendo mosquito? Você não pode fazer? Não posso fazer, não faço. Nós temos um colega que vai lá e faz esse trabalho. Você como proprietário não pode fazer do próprio animal? Não faço do próprio animal. A regra é essa. Talvez você ajude ali na questão dessa burocracia de controlar animal que está nascendo. Sim. A parte de controle eu faço sim. Camila, vamos falar da criançada? Vamos lá, Rafa. Que os filhos são bênçãos na nossa vida. E você tem uma duplinha lá que é fenomenal, né? Fenômeno. A Maria, ela já tá aí com 13 anos e é uma apaixonada por laço em dupla. Laço em dupla. Só pra se ter uma ideia, campeã da ABLD, que é a Associação Brasileira do Laço em Dupla. Congresso esse ano, é isso? Foi campeã nacional. Campeã nacional esse ano também. Isso. E ela foi campeã da BQM Jovem também. Campeã da em janeiro. A BQM Jovem é um baita projeto que eu quero falar pra vocês. Tá chegando aí, né? Tá chegando. Janeiro de 26. De 21 a 24. 21, já vamos dando spoiler já. De 21 a 24, a BQM Jovem, em Tietê, São Paulo, no Aras Rafaela. A gente vai explicar pra vocês sobre isso, que é muito bacana. Eu vou estar lá com o Miguel, vai competir lá. Com certeza. Mas, da onde veio a paixão pelo laço pra Maria? Então, de pequena, coloquei ela, lógico, primeiro no 3 tambores, né? Claro. A mãe sempre quer empurrar e ir para as provas junto, mas aí ela não tinha afinidade para os 3 tambores. E ficou ali um tempo, levei ela na apartação, conhecer outras modalidades, mas ao nosso Aras em si, o forte é o laço. Vive o laço, né? Vive o laço. Laça ainda. Meu marido laça. E aí eu comecei a querer laçar na pandemia também. Você? Isso, eu comecei a laçar. Comecei um pouquinho brincando ali no breakaway, mas não foi aquilo que eu gostei mesmo. E aí eu fui pro laço cabeça. Há 1 ano atrás, nós começamos um projeto novo no Aras Fazenda Mosquito com a equipe de centro de treinamento CT2RP, que é o Robledo, a Patrícia, o Robledinho, todo mundo lá, a equipe, eles vieram do Goiás, né, pro estado de São Paulo e acabaram ficando ali no Aras Fazenda Mosquito. Eles moram lá hoje? Moram lá hoje. Tem 1 ano esse projeto aí. E o projeto é voltado 100% pro laço. O laço técnico e pro laço cronômetro. Aliás, o Robledo é um baita de um treinador, né? Um super treinador. A esposa dele, a Patrícia Laça, é uma das mulheres que laçam no Brasil aí de ponta. De 1 ano para cá, nós começamos fortemente a entrar no laço, né? Então, hoje nós somos 3 mulheres aí laçando casa, na fazenda. E a Maria começou a laçar e tem um talento, assim, que você vê que essa molecada hoje é absurda, né? E ela ama o laço e vem aí aperfeiçoando constantemente e é bem legal. Agora, não tem uma categoria especificamente feminina para laço, né? Ainda não tem. Não deve nem ter um número de competidores. Ainda nós temos poucas competidoras, não tem uma categoria específica. A ABLD abriu as portas pra gente, fez agora nesse circuito uma categoria feminina, técnica feminina, que para quem não sabe, a mulher laça a cabeça e aí o ajuda, o esteira é um profissional. Que laça o pé. Então, vai avaliar aí o conjunto da cabeça, no caso, né? Então, o cavalo vai ser avaliado, uma prova técnica, só o cavalo é avaliado, não é cronômetro, é nada. Isso. Só que aí sempre na categoria feminina, então, montada pela BLD, a ajuda, que a gente chama, que a pessoa vai laçar os pés, é sempre um profissional. Isso, é um profissional. E só tem pro laço-cabeça, feminina. Só pro laço-cabeça. E isso daí é bem legal, porque abre as portas e te dá a oportunidade
já fica aqui meu convite para você vir laçar com a gente, né? Porque não é perigoso como se pensa, muita gente fala, você pode laçar e machucar o dedo, enfim, não, porque ainda mais você estando com um cavalo... Você tá até de unha feita, olha a laçadora de unha feita. E aí você estando aí com um cavalo bom, com um profissional fazendo boi para você, não tem esse perigo, não tem esse medo, é até mais seguro do que você tá laçando uma prova cronômetro, assim, sabe? Sabe que quem tá laçando super bem é a filha do tricampeão mundial Silvano Alves. Olha que a legal. Raniele, ela laça breakaway, laça cabeça também, mas ela laça muito. Inclusive agora na NFR em Las Vegas, se não me engano, ela e o irmão dela, o Du, estão laçando lá. Olha que maravilha, eu fico muito feliz, eu torço Vamos organizar muito. Pra laçar com vocês. Combinado. Separa o animal do Horas Fazenda Mosquito pra ela, que eu organizo com o Silvano pra trazer ela aí. A hora que ela quiser, a casa tá aberta pra ela. É. E assim, eu acho que as mulheres têm que começar a laçar mais, a entrar mais nesse meio. Eu acho que é muito bom, une a família. Então assim, hoje você vê, minha família toda tá em volta do laço. Meu marido laça, minha filha laça, eu comecei a laçar. E o meu filho, o menor, tem 8 anos de idade, o Marcelinho. Aquele só quer laçar. Aqui tem que tirar um pouco, Aquele tem que tirar um pouco, aquele só quer laçar. Ele ama laço, né, ama. Camila? Ele é uma figura. Ele é o dia inteiro com a corda na mão e da hora que acorda, da hora que vai dormir. E boi, fazenda. Como é que é o nome da égua da Maria? HFM Emaitá. Emaitá. Essa égua é um fenômeno. Essa égua é maravilhosa. Já vendemos filhos dela esses dias, né? Um leilão, não lembro qual era. Eu lembro que nós vendemos filhos dela. Agora, foi nela que ela ganhou o nacional? Foi nela que ela ganhou. Ela entra no brete, ela solta a rédea, a égua cheira o chão assim. Me conta como é que foi essa corrida e essa vitória no Campeonato Nacional. Não, pra mim como mãe, eu fico nervosa só de relembrar. Você imagina na hora como que não é emoção, né? Porque uma coisa é você sempre competir, tá lá do lado de dentro da pista. Então você tá pensando na sua prova. Agora outra coisa é você tá dando um apoio mental, a projeção que tem isso para uma criança, você tá formando a criança, né? Então dando todo aquele suporte para ela. Antes da prova, as inseguranças, o que passa na cabeça do atleta, de um jovem atleta que está em formação ainda. A hora que ela entrou dentro da pista, assim, foi uma emoção muito forte. Ela tem um conjunto com a égua que você vê que é um casamento, assim, uma coisa linda de se ver. E ela fez uma das maiores notas que já teve na ABQM, todo mundo aplaudiu de pé, sabe, assim, foi realmente uma coisa muito emocionante, eu acho que foi, né? Ficou marcado pra história aí da raça. E o Lô, como é que foi, seu marido, na hora que dessa vitória? Ficou maluco, né, a família inteira ficou louca com ela. E o meu filho também, já vem aí, tá competindo também. Tá competindo também, só que como ele tem 8 anos, a gente tá segurando ainda, etapa por etapa, né, porque eu acho que eles vão ter muito tempo aí pela frente. Esse convívio, já falei aqui isso inúmeras vezes, esse convívio das crianças com o cavalo é maravilhoso para a vida, para o futuro, para o caráter, ensina muito, né? E eu acho que a competição em si traz algo mais ainda para eles, né? Traz assim, a minha filha é outra criança, sabe? Se puder falar para vocês, pais, tragam seus filhos para o quarto de milha, traga a sua família para o cavalo. É uma coisa assim, fantástica. Os meus filhos têm os amigos do cavalo. Isso daí não tem preço. Eles ficam doidos para poder se encontrar naquela prova, marcas de se ver e assim, eles não querem perder um minuto, né? Junto ali. E o cavalo é isso, é dedicação, tem que dedicar, tem que treinar, tem que se esforçar, vai perder muito. Isso vai ensinar muito, vai se frustrar, vai ficar triste. Como é que lida com essa perda? Quando entra numa arena e acaba, sei lá, errando uma corda ou não laçando bem. Como é que você, mãe, lida com isso? Primeiro, eu tento assim, né, abraçar mesmo, porque eu sei a dor que ela tá sentindo. É uma dor real ali, daquela perca, é uma perca, né? E aí, no mesmo momento, eu já penso que tem que erguer a cabeça e treinar mais. Só tem isso para ser melhor. Quanto mais treinar, mais perto do seu objetivo você vai chegar. Não tem outra coisa. Treino. É treino. Então, como é que assim, eles são para treino? Eles são assíduos para treinar? São assíduos, são dedicados, tem horário, tem regra.
Tem regra, não Tem. é a hora que quer fecha os boi que eu vou laçar. Não. Vão treinar, normalmente quando tá em época de prova na escola, tem os horários, então de terça e quinta, a tarde toda é livre para treino, então tem que chegar lá até as 3 da tarde, 2h30, 3 horas, tem que estar lá, debaixo do sol quente, do jeito que for, que nossa arena não é coberta, tem que treinar no sol, na chuva, no barro, que nem... Não tem preguiça. E quando tá véspera de campeonato, aí tem que treinar todo dia. É sábado, é de domingo. A gente treina de domingo de manhã. Tem que treinar para chegar mais perto. É uma atividade que não é um hobby simplesmente da família. Trata como uma atividade qualquer, como se fosse uma natação, um futebol, uma aula de inglês, seja qual for. E aquele dia, aquele horário vai estar específico para eles fazerem o treinamento. Exatamente. Tem horário. É como uma outra atividade, sabe? Eles têm que se dedicar, porque é isso que eles querem. Então, nada na vida é fácil. Então, tem que lutar para conseguir. Não tem hora que pode dar a questão de tá enjoando, tá ficando meio demais? Como é que você monitora isso? Ainda não tive isso, sabe? Eles são apaixonados, então eles não reclamam de treinar, eles ficam prontos, inclusive eles estão assim, vamos mãe, vamos que eu tô pronto para ir treinar. Assim, só que escola em primeiro lugar, sabe? Eles são ótimos alunos e a gente coloca essa disciplina em casa. Marcelinho também? Também, ótimo Marcelinho aluno. tem a cara de que não gosta muito de ir pra escola. Não, só de 8h30 pra cima. Que legal. Lá em casa é assim, em primeiro lugar a escola, eles têm que ser bons alunos e depois ser bons atletas, né? Então isso daí ensina muito na escola a dedicação, a coletividade, o laço mesmo é de equipe, né? Você nunca consegue laçar sozinho, você não é nada sozinho. Você tem o cara que empurra boi para você, que embreta o boi, que abre a porteira, ou se você é cabeceiro ou peseiro, você tem que ter o seu parceiro ali do lado, entendeu? Então, você não faz nada sozinho. E quando você ganha, a equipe ganha. Quando você perde, todo mundo ali pode ter certeza que tá te abraçando junto. Camila, eu vejo um brilho nos olhos pra você falar disso, que é algo encantador, né? Você ter os seus filhos, você treina junto. Treino junto também. O horário é também. seu e deles. Meu e deles. E o Robledo é o diretor de vocês ou não? Vocês treinam sozinhos? Não, ele que manda. Ele é o professor. Ele é o professor. Ele é o professor. E ele orienta e tal. Mas eu vejo esse brilho nos seus olhos, você vive junto com eles. E a felicidade de saber que seus filhos estão seguindo os passos de vocês, né? Da mãe e do pai. Isso é maravilhoso, assim, pra gente é muito satisfatório. E assim, eu quero que mais crianças venham, que mais famílias se envolvam no quarto de milha, porque é isso, né? União. Então, já que você falou, quero que mais famílias venham, vamos aproveitar, porque antes da gente gravar, nós falamos muito sobre a questão da BQM Jovem, um projeto muito bacana dentro da BQM, que já teve uma experiência maravilhosa lá atrás, no qual você fez parte, né? Eu fiz parte há muitos anos atrás da BQM Jovem, e aí ela era um outro formato, foi na época do seu Ovidio, que ele era presidente da BQM, mas isso despertou em mim esse negócio da BQM Jovem. Não só em mim, como também quem fez parte lá no passado, sabe? Todo mundo lembra com muito carinho. E a Simone, esposa do Loli, também está à frente junto com você para orientar. Vamos explicar para quem quiser entender o que é a BQM Jovem. Se tornou um evento. Isso. Hoje ela é um evento oficial da BQM. Tivemos a primeira edição em janeiro de 2025, da BQM Jovem. Nossa presidente, a Mônica, da qual entrou de cabeça aí junto comigo, com a Simone, com outros diretores aí da BQM Jovem, né? Que todo mundo tá trabalhando aí nesse projeto. Mas é assim, a ideia do projeto é trazer a família, os jovens, as crianças para o quarto de milha, para conhecerem a raça, porque hoje tem muitos jovens que já estão competindo, que estão em níveis altos, mas também tem aquele irmão que gosta do cavalo, mas tem medo de montar. Tem aquele outro filho que quer começar, mas tem a insegurança porque talvez o outro se destaca mais. Então nós temos diferentes realidades e diferentes famílias. E nós queremos que as famílias tragam os filhos para a raça, para conhecer as modalidades. Que nem eu falei, nós temos 23 modalidades. Eu fiz tambor, depois eu fui pro performance halter, agora eu tô no laço. Então, às vezes, a criança tem ali a oportunidade de estar só nos 3 tambores, mas às vezes ela vai num evento e conhece as outras modalidades e quer começar a fazer um ranch short, uma apartação,
uma outra modalidade que vai chamar mais o interesse da criança. Então a gente consegue mostrar. Esse evento ele é feito para a gente mostrar todas as modalidades que nós temos. Tem a oportunidade das crianças competirem, conhecerem. Nós temos as palestras educativas que vão ali estar explicando o que é cada modalidade. O Loli fala muito bem, explica para a molecada. É muito didático, né? Como muito que é, o que é, o porquê que é daquilo. E a gente fala também bastante sobre a raça em si, como começou, o que é a raça, curiosidades da raça. Nós temos quiz de perguntas e respostas para a molecada, com torta na cara. Então eles se divertem, colocam lá chantilly e fazem perguntas um para o outro, sempre ligado ao quarto de milha, a raça, enfim. Então são várias gincanas educativas. É uma gincana, né, onde várias equipes. Quantas são? Esse ano foram quatro equipes. Para 2026 pode ser que aumente, né? Pode ser. Depende do número de inscritos. Isso, nós ainda não fechamos o martelo, mas vamos a partir do princípio que serão 4 equipes. As crianças fazem inscrição através do site da BQM, vai abrir logo daqui a alguns dias, vocês podem estar se inscrevendo. A BQM, qual que é o site para já colocar aqui embaixo? www.abqm.com.br. Tá aqui na tela já. Vai estar no hot site da BQM sobre o segundo Festival Jovem ABQM Jovem. Você entra, se inscreve e as crianças ficam sócias da ABQM Jovem, eles vão passar a ser quartistas e eles vão fazer a inscrição de uma taxa única. Essa taxa única eles podem competir em todas as modalidades. Então, que nem seu filho, meu filho, nós vamos levar um cavalo para eles e esse cavalo vai fazer tambor, vai fazer ranch short, vamos fazer o Western Pleasure, que é uma... Rédeas. Laço. E aí, se você tiver mais cavalos ou condição de ter mais cavalos específicos e quiser levar, às vezes eu tenho um cavalo de laço e um cavalo para rédeas, tudo bem, não tem problema nenhum. Você acrescenta aí a baia do seu animal. E leva 2 animais para ele. Então, mas vamos falar do laço. Vamos dizer que o Marcelinho vai lá e vai correr o laço. Aquela corrida dele vale para a categoria jovem da BQM. Ele vai pontuar também. Para o ranking nacional. É uma prova normal, vai ter todas as regras da BQM, uma prova chancelada da BQM. Juiz oficial. Vai pontuar pela BQM, como se fosse uma prova oficializada mesmo. Só que, paralelo a isso, ele está somando pontos para a equipe dele. Então, como você usou o exemplo de 4 equipes, então o Marcelinho foi lá e ganhou naquela modalidade. Isso. Soma a vitória dele para aquela. Ele vai ganhar o troféu, a fivela, ele vai ganhar da prova em si, que ele foi campeão daquela categoria, e aí ele vai pontuar para a equipe dele. No final, aí o meu filho corre rédeas. E tá no mesmo time do Marcelinho, por exemplo. Isso. Aí, se o ele Miguel ganhar rédeas, soma ponto pra ele na BQM e mais a pontuação pro time dele. Nós vamos somando as equipes. E essas equipes são divididas igualmente. Mas e se na outra equipe não tiver um menino do laço, por exemplo, ou uma menina que seja do laço? Não, normalmente nós dividimos... Para que tenha igualdade. Tá, de todas as modalidades. De todas as modalidades. Pelo menos um de cada modalidade vai ter. Né? Então aí eles vão competir individual para ganhar aquela fivela daquela prova e pontuar pela equipe. E aí no final são 4 dias de provas, porque o dia todo vai ter todas as modalidades, então nós vamos ainda fazer o cronograma, vamos estar colocando no site. Aí no final desses 4 dias... A equipe campeã vai ter o nome escrito na taça, que nós fizemos uma taça do campeonato. Essa taça fica na sede da BQM e anualmente é incluído os nomes dos jovens que fizeram parte da equipe campeã. Agora, eu não pude o ano passado, eu estava em viagem com a família, mas eu fiquei sabendo que era muito legal que a hora que alguém ia competir e aquele bando todo de crianças torcendo pro seu time, né? Uma das coisas, as crianças têm que fazer o grito de guerra, a torcida, tá ali na beira da pista para competir. Outra coisa interessante do campeonato é que nós não temos provas simultâneas, não temos no mesmo horário 2 provas correndo. Por exemplo, numa pista está correndo o tambor e na outra está correndo o laço.
Nós não fazemos isso porque nós queremos que todos os jovens tenham oportunidade de montar em todas as modalidades e também os que não estiverem montando, assistir, para conhecer, para ver a dificuldade do outro, porque às vezes tem molecada, sabe como que às vezes julga, né? Porque a minha prova é mais fácil, a minha é mais difícil. Não tem isso. Você vai competir, você vai entender que toda prova tem a sua dificuldade, tem seu grau de dificuldade. Então é realmente para você conhecer o porquê que existe aquela prova, que ela tem uma funcionalidade dentro da BQM do cavalo, como que ela começou, para que é, para onde que ela vai. Então assim, é uma experiência para unir a família e unir as crianças. Para quem já é associado da BQM, eu só vou pagar a taxa de afiliação do meu filho na BQM Jovem, isso? Agora, e se a pessoa não for associada à BQM, ele não pode participar? Não. Ou ele pode associar só a criança? Só a criança, ele pode associar só a criança. Aí a criança vai ser associado da BQM Jovem? Isso, fica sócio da BQM Jovem, faz a inscrição do Festival Jovem, que é uma taxa única, e se ela não tiver cavalo, pode participar? Deve participar, é isso que a gente quer. As crianças que não têm cavalo, que quer conhecer a raça, ir lá e participar das gincanas. Que aí nós temos uma competição de, que nem eu disse, torta na cara, nós temos de pinga a bolinha no copinho, tem desenho para os pequenininhos, a gente tem que pintar o cavalo, cada um com uma tinta, com glitter. Tem hora de montar glitter. Equipamentos também, sela, cabeçada. Isso, tem uma atividade que você vai montar uma cabeçada, uma sela, um equipamento. Então a equipe que montar melhor uma sela em o tempo mais rápido pontua. Então são diversas gincanas envolvendo o mundo equestre, para as crianças terem essa proximidade, né? E também o coletivo, isso é muito importante, eles ficarem amigos, ter essa união. E a questão das idades dessas crianças, para poder ter essa preocupação de poder colocar todo mundo, qual a idade máxima? É de 0 a 18 anos. De 0 a 18. E aí nós dividimos, cada equipe tem todas as idades, e aí para que eles possam se interagir mesmo. Então tem os capitões, tipo assim, cada um vai tomar conta do seu time, e aí ele vai organizar a molecada pequenininha. Lógico, a gente vai fazer uma atividade específica para eles, claro. Mas eles vão andar todo mundo junto. E tem monitores acompanhando os pequenininhos nesse caso? Isso, tem monitores com os pequenos. E os pais também, né? Os pais vão estar lá, é uma colônia de férias. Você pensa que é uma colônia de férias do quarto de milha. É isso que nós queremos. E lá no Aras Rafaela agora tem também hospedagem lá dentro, né? Já fazendo propaganda do Aras Rafaela sem problema algum, são meus amigos. Eu já até reservei a minha já para ficar os 4 dias lá. Mas tem também uma hospedagem lá dentro que tá limitado. Quem quiser tem que correr para reservar. Ou já reservar os hotéis ali por perto. Isso, ali tem a hospedagem, dentro também tem a alimentação, a estrutura do Aras Rafaela. Restaurante, e tem as baias. Pra cavalo, tem mais de 500 baias tem lá, não sei. Não sei o número, mas bastante. É muita baia, e aí tem 2 arenas, né? Que é o que eu falei, daria para estar fazendo até simultaneamente as provas. Mas nós não vamos fazer justamente para as crianças poderem acompanhar o dia todo. E tem uma atividade importante. Logo pela manhã, a criança tem que acordar, ir na baia do seu cavalo para ver como que ele tá, ver se tem água, colocar o primeiro trato da manhã antes de tomarem café da manhã. Que legal. Porque o seu cavalo vem em primeiro lugar. Então a gente passar essa educação de cuidar do animal, sabe? De bem-estar animal, que a gente se preocupa tanto hoje em dia. E isso, se tiver chovendo, vai na chuva, vai tratar, vai fazer tudo antes do café da manhã. Põe a galocha e bora. Tem que limpar a baia, tratar da tropa, escovar. Limpar a baia também é função deles. Função deles, eles têm que cuidar do seu animal. E aí a equipe pode ajudar? Um ou outro? Pode ajudar, a equipe pode ajudar, mas de manhã cedo todo mundo tem que bater uma selfie e postar, falar, já vim tratar do meu cavalo de manhã. Então cedinho eles vão pra baia, já trata da tropa, bate uma selfie, posta, marca @BQM Jovem. Que bacana. É bem legal. Não, o evento é muito bacana. Pode seguir a BQM Jovem no Instagram, né? Pode seguir no Instagram e também pode seguir a BQM nas redes sociais. É a BQM só?
A BQM, A sim. BQM também no Instagram, que tem todas as informações. Esse evento vai ser de 21... De 21 a 24 de janeiro, no Aras Rafaela. No Aras Rafaela, aqui em Tietê. Entre Tietê e Porto Feliz, um local maravilhoso. E eu vou estar lá. Esse ano já tá reservado. O Miguel vai lá esse ano competir junto. Não, vai ser muito legal. E a molecada, assim, eles ficam doidos, porque eles começam a torcer e a interagir um pro outro, né? Uhum. E depois, quando acaba esse evento, a gente vê ao longo do ano quanto que isso foi saudável para eles. Uhum. Eles passam o ano todo encontrando aquelas crianças e falando e já pensando o que eles querem fazer, sabe? E assim, a ideia tem que vir surgindo deles, que a gente quer incentivar os jovens a ser os futuros líderes da BQM, os nossos sucessores. Então, assim, nós temos um conselho dos adultos, nós fazemos esse conselho, fazemos reuniões. Hoje nós temos uma diretoria da BQM Jovem, são alguns jovens que participam da diretoria, fazemos as reuniões e fomos montando esse formato do zero, do início, né? Junto com a Simone, com a Mônica, com a nossa presidente dando todo o apoio, a BQM dando esse respaldo incrível aí para os associados. A gente foi montando esse projeto e ele ainda está caminhando, nós estamos amadurecendo. Então os jovens trazem para a gente a inovação que eles querem. Uhum. E nós conseguimos, dentro desse campeonato, desse evento, e talvez colocando o jeitinho, o gostinho deles, né? E eu fiquei sabendo de relatos de alguns pais que os filhos acabaram encontrando uma modalidade que ele nem imaginava, né? Como foi com você? Você talvez tenha colocado para Maria a primeira vez o tambor, e não era a modalidade dela, mas você tem o rancho, tem seu aras, tem tudo. E às vezes, que tinha outra modalidade, quero dizer. Porque de repente um pai pode estar, sei lá, incentivando, vai no laço. E às vezes o encontro dele é na rédeas, é na apartação. Embora a apartação, não sei se tem para criança, tem também? Tem também. Vai ter apartação Vai também. ter também. Então, de repente, pode ter o encontro de um outro desejo da criança numa modalidade que não é necessariamente a que o pai e a mãe praticam, não é verdade? Sim, tem uma modalidade que eu acho muito legal para quem quer começar no cavalo, chama Western Pleasure. Western Pleasure. Que é o prazer de montar num cavalo. É o cavalo a passo, a trote e no galope. Então, você vai fazer basicamente os círculos, né? A passo, a trote e galope com o cavalo. Talvez para uma pessoa que já monta há bastante tempo, talvez ela não sinta tanta adrenalina, mas tem sempre a sua parte técnica. E para quem está começando, talvez seja uma porta de entrada, um performance halter, uma conformação, um Western Pleasure, uma rédeas. O Western Pleasure e a rédeas estão bem próximos ali, uma rédeas que hoje é uma modalidade assim incrível. E aí vem as modalidades de boi, que talvez no rancho que a pessoa fique, talvez encontre dificuldade para treinar, como laço ou como apartação, que já tem que ter uma boiada. Mas assim, eu acho que abre os horizontes para as crianças. Sem dúvida. E parabéns, eu soube do sucesso todo desse ano 2020, de 25, e 26 vai ser um fenômeno. As inscrições se encerram agora meados de dezembro, né? Isso, inscrições se encerram meados de dezembro. Logo vai estar aberto aí no site da BQM, mas podem seguir o Instagram da BQM Jovem, que vai estar todas as informações lá. Também vou deixar meu contato aqui, meu Instagram, e vocês podem entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de ajudar um por um a fazer a inscrição e o que precisarem. Que legal, acho muito importante esse projeto que realmente parabenizo você, a Simone e a Mônica, que abraçou. Como é que é o nome da presidente da BQM Jovem? Ana Luísa. Ana Luísa também. No Awards desse ano, ela palestrou lá, foi muito bacana, né? Deu a entrevista dela, realmente a menina tá tocando com garra também, a BQM Jovem, né? E a gente quer aí ensinar mesmo o passo a passo, como que funciona a BQM, a diretoria, o conselho, como que é para ensinar esses jovens a no futuro tá liderando a nossa associação, né? Uhum. Nós estamos pensando aí para frente, né? Que a gente quer essa porta de entrada dos jovens. Para perpetuação da nossa raça. Do campeonato, das disputas, das modalidades, né? Isso é muito bacana. Camila, obrigado demais. Espero que o Lô tenha chegado aqui. Quando você chegou para gravar, ele não tinha chegado ainda. Ele deve estar aí fora nos esperando. Mas eu quero te agradecer por ter vindo, parabenizar pela sua história, sua vida, sua carreira. História de superação, de mulher, mãe, filha, criadora, inspetora, o que mais? Tudo isso aí.
Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui falando dessa raça que eu sou tão apaixonada. E me coloco à disposição de todos. O que precisarem, pode contar aí comigo. Só repetindo o seu Instagram para colocar aqui embaixo, Camila Rosário Ferreira, tudo junto. Camila Rosário Ferreira, pode entrar em contato com ela que ela te fala tudo sobre esse evento da BQM Jovem, que a gente faz questão de convidar e salientar a importância desse evento para trazer os sucessores da equinocultura brasileira. Mais uma vez, obrigado, abração forte ao Lô, a Maria, ao Marcelinho e a casa que está de portas abertas para você. E vamos estar juntos na BQM Jovem. Combinado. Tomara que o Miguel caia no time do Marcelinho. Vamos ver. Combinado. Camila, quase que eu esqueço. Olha aqui o seu kit de participação da Volkswagen, picape Amarok, a nossa picape oficial do Agro 360. Obrigada. Da comitiva Volkswagen. O Lô já ganhou dele lá atrás quando ele veio, mas eu vou dar um pra ele também. Boné de participação. Obrigado. Eu fiquei sabendo que vocês vão fazer, né, o boné? Não, já tá à venda nas principais lojas do Brasil. A linha Agro 360 e Austin, camisas, camisetas, bonés e muita coisa bacana da Austin aí tá à disposição no mercado. Que lindo, maravilha e parabéns aí pelo projeto. E eu vou mandar, peraí, ó, o bastidores, pega lá também pro Marcelinho e pra Maria também. E o Lô também, então tem que pegar mais lá pra levar pra família toda. Combinado, obrigado, Rafa. Obrigado mais uma vez, esse foi mais um Agro 360, conversando com a grande Camila Rosário Ferreira, uma amiga da gente, um projeto maravilhoso dentro da indústria do cavalo e principalmente agora com esse projeto da BQM Jovem. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360. Até lá.